tem aquela parte lá, que é definir a escala, né? Definir a variável operacional que vai ser utilizada para você acessar aquela grandeza teórica do seu modelo. Na hora de definir a variável, pense se vai ser variável desse tipo ou desse. Até hoje eu não vi um bom argumento para dizer que é melhor fazer isso do que fazer isso. Mas tem livros inteiros sobre a nova, tem pouco que faz só a nova ali inteira. Então, se a gente tem uma possibilidade de ter uma pergunta desse tipo com mais de um fator categórico, a gente também tem a possibilidade de ter uma pergunta desse tipo com mais de um fator contínuo. Então eu posso perguntar se a quantidade de coisa que eu estou injetando na pessoa e o tempo que ela gastou fazendo um certo tipo de exercício influencia na força da ferramenta. Então as duas variáveis, fatores, são variáveis contínuas. Quantidade de coisa injetada, coisa de média tomada, e quantidade de tempo que a pessoa exerce opera. Sabe? A mesma coisa eu tenho duas variáveis aqui e uma variável quantitativa. Para tentar entender o que tem de interessante nesse treco aqui, vamos tentar responder uma pergunta de regressão baseada num experimento que é aquele que está projetado. Então o cara tem uma hipótese de que nessa região onde tem vários fragmentos florestais, que são aqueles conjuntos de quadrados, que nesses fragmentos existem populações de uma espécie, que é uma espécie aparentemente ameaçada, que é uma espécie de preguiça. O cara tem uma hipótese teórica de que a quantidade de preguiça do fragmento é influenciada pela quantidade de pés de uma certa árvore, que são as bolotinhas pretas. Então a preguiça é o X, a árvore é a bolotinha preta, e o cara fez o levantamento em 6 áreas diferentes de quanto tem de preguiça e quanto tem de bolotinha preta para testar a hipótese, que tem um fator só, que é a quantidade de bolotinhas, a quantidade de árvores influencia a quantidade de preguiças. Vamos tentar codificar esse negócio lá para colocar numa tabelinha e depois fazer um gráfico para ver o resultado gráfico da teoria. Me ajudem lá que eu não consigo ver escrever ao mesmo tempo. Os fragmentos estão numerados, né? A, B, C, D. Então vocês vão falar ali para cada fragmento quantas árvores tem, quantas preguiças tem, a gente botar aqui para fazer o gráfico. Tá bom? Bora lá. Fragmento A, quantas árvores? 2. Preguiça. 1. B. 1 árvore. 3. C. 4 árvores. 2. 2. D. 3 preguiças. Não, 3 árvores. 5 preguiças. Não, não, não. Isso. 5 árvores. 5 árvores. Árvore e preguiça, por favor, tá? 6 árvores. Ah, eu ia tomar. Tem F? 5 árvores. Dê uma conferida aí enquanto eu faço o gráfico aqui. Pra ver se está certinho. Essa foi a coleta mais rápida que eu já fiz na minha vida. Imagem de satélite, já fotografou as árvores. Já viu as preguiças? Eu vou ter a foto fofa da preguiça para a gente pegando a afetividade. Se a gente errar na taxa de foto, a gente mata a preguiça. E aí fica nossa. Eu pensei pensar na preguiça. Está parecendo um saco. Igual a amiguinha dela. Conferimos aqui? Vamos mandar vir fazer um desenho de preguiça aqui para parar de encher, tá? Tá certo? Estatística? Agora botar, né? A minha hipótese é que é o número de árvores vencer o número de preguiças. Vou ter árvore no fator de preguiça na variável definida, certo? A é 2 árvores. B é 1 árvore. C, 4 árvores.
hipótese do sujeito é a quantidade de hábitos influencia a quantidade de preguiças naqueles fragmentos universais. O cara planejou um experimento, foi lá, tinha 6 fragmentos que tem a ver com interesse, área de interesse dele, quantificou árvores, quantificou preguiças, botou no gráfico, olhou os pontos, passou lá a reta. Qual é a resposta? Parece que sim, né? Parece que sim, né? Se parece que sim, ele está interessado em salvar a preguiça, qual que vai ser a atividade que ele vai desenvolver para frente para salvar a preguiça? Não está mais dado, né? Ele tinha hipótese, foi lá, fez o planejamento experimental, botou na hipótese aquilo que teoricamente é importante, né? A árvore parece ser uma coisa importante para a preguiça, foi testar essa hipótese. Fez delineamento, se correu tudo bem no delineamento, ele conseguiu pontos independentes, botou lá no gráfico, olhou e falou, parece que tem um padrão que está forma bem casada no aumento de serviço. Portanto, decisão metodológica, decisão de implementação, já que eu quero salvar preguiça, aumentar o número de preguiça, eu tenho que aumentar o número de árvores. Foi lá e para o outro lado. Certo? Qual que é o problema que pode acontecer quando você, um dos problemas que pode acontecer quando você começa uma pergunta dizendo que a hipótese é uma certa coisa? Você levanta essa hipótese com base em conhecimento teórico, né? Tudo começa com a lanterna do pop e a lanterna teórica. Você bota aqui os fatores que são importantes do ponto de vista teórico. Ele botou árvore. Mas olha para aquele desenho lá. Tem alguma outra coisa que parece que é obviamente importante para definir o número de preguiças nos fragmentos? Oi? O tamanho do fragmento, né? Não é bem razoável você imaginar que se o fragmento é maior, cabe mais preguiça, né? Está pensando no modelo teórico que diz que o número de preguiças do fragmento é limitado à quantidade de recursos. O recurso é definido pela quantidade de hábitos. Você tem mais hábitos, tem mais recursos, tem mais recursos, tem mais preguiça. Então, parece que quando o cara formulou essa hipótese, ele deixou de fora um fator teoricamente relevante. Não é mais ou menos relevante, parece ser bastante relevante. Quanto mais área você tem, mais coisas você consegue ter dentro da área. Não é? Então, talvez a pergunta teoricamente mais adequada fosse uma pergunta desse tipo. Árvore influencia a preguiça? Área, eu vou botar tamanho para ficar com árvore. Tamanho do fragmento também influencia? Por quê? Se eu não levo em conta o tamanho, lembra daquela história da hipótese, nossa previsão, tem observação, contrato de observação e previsão, pode ser igual, pode ser diferente, né? Principalmente o refúgio, se for diferente. Mas lembra que tem a opção de premissas aqui? Né? Premissa. A minha hipótese é que o número de árvores influencia a preguiça, na medida em que as áreas têm o mesmo tamanho. Não é? Porque se o tamanho influencia também, se o tamanho varia no delineamento amostral, pode ser que ele confunda o resultado. Pode ser que eu esteja achando que esse efeito aqui é o efeito das árvores, mas é o efeito das áreas que não foram controladas. A gente podia tentar resolver isso através do planejamento experimental. Né? Eu podia ir lá com o meu trator e derrubar aquelas áreas grandes para deixar todo mundo com área igual. Ou então só coletar o dado. Não dá, né? Dá para derrubar. Então, dando o exemplo de passar área no trator, você dizer que certas vezes você não consegue fazer o controle de variáveis no seu delineamento. Né? E você talvez não precise, em certos momentos, fazer o controle de delineamento. Você pode tentar controlar depois matematicamente, que é o que a regressão múltipla faz, que eu vou falar brevemente aqui para vocês. Mas nesse caso, só pegando, trabalhando com a densidade de árvores e de preguiça, não resolveria também o problema? Dizem os estatísticos que quando você faz uma proporção é melhor do que você tirar matematicamente o efeito na regressão múltipla. E aí será uma proporção, né? O número de preguiças pela área. É melhor do que fazer a regressão? É pior do que do que botar a área lá e tirar a área na análise. Não sei exatamente o tipo de pode dizer isso, mas ele deve ter estudado, deve ter concluído isso. Você pode ter um efeito explícito da área mesmo, eu acho que eu entendo isso, é legal. Eu não entendo, só aceito e Então, assim. Como que então a gente pode fazer para responder uma pergunta em que eu tenho duas variáveis contínuas influenciando uma variável dependente? O que isso traz de coisas interessantes?
Bom, primeiro, eu tenho que levar em conta a área. Né? Tem que criar mais uma coluna aqui. Que é tamanho, que já era chamar de tamanho. Eu vou ter que levar em conta isso se eu acho que, teoricamente, isso é relevante. Eu tenho que fazer uma hipótese desse tipo. Note, uma hipótese desse tipo é assim: número de preguiças é função de uma constante lá, mais uma outra, vezes áreas, mais outro treco lá, vezes tamanho, mais um erro. Agora tem uma hipótese multifatorial, não é mais um fator só que influencia essa mesma coisa. Para poder entrar com os valores de tamanho na análise, eu tenho que quantificar, né? E aqui tem lá quantificar. A área A tem quantos quadradinhos? A área B? 2. C? 3. D? 4. E? 5. E é 6. conveniente, né? Parece que é mentira, né? Até Parece parece. artificial. Parece artificial esse exemplo, não parece? Ainda bem que a gente está vendo a foto, né? De Satélite. Vai dizer que é real, né? Embora o exemplo seja artificial, a mensagem é muito autêntica. Vamos pensar aqui, como que eu poderia fazer para controlar o tamanho da área na minha análise aqui de saber se a árvore influencia a preguiça? Qual que é o problema de olhar para esse gráfico e achar que esse gráfico significa o efeito da árvore sobre a preguiça? O problema é que tem um fator importante que pode influenciar a preguiça, que é a área, e ele pode estar confundindo esse resultado. Certo? Então, o meu ideal seria, eu queria olhar para esse gráfico em que eu tivesse a variação de preguiças tirando o efeito do tamanho e a variação de árvores tirando o efeito do tamanho. Se eu tirar o efeito do tamanho daqui e daqui, a relação que eu vou ver é a relação de árvores com preguiça sem a confusão derivada do tamanho. Dá para aprender isso mais ou menos principalmente? Se eu tirar o efeito do tamanho, pronto, eu vou ver a relação que eu queria ver nele. Agora, como que eu tiro o efeito do tamanho? Pergunta dramática, né? Mas não é dramática porque vocês sabem a resposta. Quando você tem uma regressão, você tem uma fatura e variável dependente. Você tem a distribuição dos pontinhos aqui. Você tem uma variação dos valores da variável dependente. Essa variação, ela está relacionada com o quê? Quais são os componentes dessa variação? Não, aqui é um fator de variável dependente, temos genérico. Essa variação total, ela é composta por quais variações? Variação residual e variação de fator. Não é isso? A variação do fator é aquela que é prevista pela equação da reta. A equação da reta prevê valores da variável dependente aqui, né? Paralelos aqui. A variação residual, o que ela é? O que ela representa, a variação residual nesse sistema? É toda a variação do sistema que não é devido ao fator. Não é isso? Então eu gostaria de saber qual que é a variação da quantidade de árvores tirando o efeito do tamanho dos fragmentos. Se eu pegar tamanho por árvore, eu vou ter um conjunto de pontos, né? Eu tenho nessa variação dos dados uma variação que é a variação devido ao tamanho e uma outra variação que é a variação residual que não é devido ao tamanho. Não é isso? Então, como que é a variação de árvores de uma área para outra quando eu tiro o efeito do tamanho? É justamente o resíduo. Né? Se isso aqui é a área A, quanto tem de área A em termos de árvores quando eu tiro o efeito do fator? Esse tamanho, essa quantidade. Quanto que tem
de árvore na área C quando eu tiro o efeito do fator. Então, é isso aqui. Você correlaciona os resíduos com a outra variável? Eu tenho a variável que eu quero tirar o efeito, que é tamanho. Quero tirar o efeito do tamanho sobre o efeito da árvore. Certo? Boto o tamanho e boto a árvore. Vai ter alguma relação. Essa relação é devida a quê? Em parte ao efeito do tamanho e em parte a outras coisas que não são tamanho. Se eu tiro o tamanho e fico com as outras coisas, agora tem uma variação do ponto A para o ponto C para o ponto B, da variação de quanto tem de árvores quando eu tiro o efeito do tamanho. Eu posso fazer isso de novo. Pego o tamanho e agora aqui preguiças. Boto os pontinhos. Faço a reta de regressão. Essa variação de preguiças é devida a duas coisas. A variação devido ao tamanho, que é a reta. E a variação não devido ao tamanho, que são os resíduos. Eu não queria justamente como que varia a preguiça de uma área para outra quando eu tiro o efeito do tamanho. Pego esses resíduos. Correlaciona só os resíduos. A variação total não é a variação do fator, e a variação que não é devida ao fator, que é o resíduo. Então, o resíduo da relação com a variável de confusão é a variação que tem quando você remove o efeito da variável de confusão. Quem chegou até aqui? Quem não chegou até aqui? De novo. Vamos fazer na prática. Fazendo um gráfico. Antes de fazer o gráfico limpo, vamos só então relembrar aqui no cantinho, porque a gente viu de regressão. Quando a gente falou lá sobre regressão, eu falei, tem um fator, regressão simples, tem um fator e uma variável dependente. Eu tenho as observações. A gente aprendeu lá com o Fischer que para avaliar, para testar essa hipótese, ele pensou o seguinte, ó, tenho uma certa variação de valores da variável dependente no experimento. Essa variação veio daqui até aqui, não é isso? Isso aqui é a variação total da variável dependente no meu experimento. Aí pergunta, qual que é a origem dessa variação? E ele dá a resposta. Parte dessa variação é uma variação que não é devida ao fator. É essa variação residual, né? O fato de que quando eu tenho essa quantidade do fator, eu posso ter daqui até aqui valores da variável dependente. Essa variação não é devida ao fator, porque o fator é sempre o mesmo. O fator é 7. A variável dependente equivale de 2 a 4. Certo? Então, essa variação de 2 a 4 não é devida ao fator, porque essa variação existe dentro do mesmo nível do fator. Então, essa é uma parte da variação, que é a variação residual. Qual que é a outra parte da variação? A variação residual é desse tamanho, a variação total é isso, a variação residual é esse tamanho. Ainda faltou alguma variação aqui, é a variação devido ao fator, né? O que é essa outra variação? É a variação que ocorre na posição desse conjunto de resíduos quando eu saio daqui e vou para lá. Os pontos eles não fazem isso, só 10. Por que ele está subindo e descendo? Porque eu estou variando o fator. Então tem uma outra quantidade de variação, que é essa aqui, que é devido ao fator. Né? Eu saio de uma posição média aqui e chego numa posição média aqui. Essa distância é a variação devido ao fator. Isso aqui é a revisão, né? Porque a gente falou lá na regressão. Todo mundo lembra? Então qual que é a moral da história? Quando eu faço uma regressão, eu tenho dentro da distribuição de valores da variável dependente uma variação devida ao fator e uma variação que não é devida ao fator, que a gente chama de variação residual. Certo? Lá na regressão múltipla, eu gostaria de saber qual desta variação não é devida ao tamanho. Não quero saber? Eu quero tirar o tamanho, que é uma variável de confusão do sistema. Eu quero saber como variam preguiças de uma área para outra quando eu tiro o efeito do tamanho. Esta variação de preguiças, elas estão influenciadas pelo tamanho, né? Eu não tirei o tamanho está influenciando. Se eu conseguisse tirar desses números a influência do tamanho, eu ia ter aqui uma outra coluna que é preguiça quando eu tiro o tamanho.
E vai ser um outro conjunto de números que eu indicar como que varia a preguiça de uma área para outra quando eu removi o efeito do tamanho. Como que eu posso remover o efeito do tamanho das preguiças? Agora vamos fazer o gráfico direitinho. Eu pego lá e boto um gráfico de tamanho por preguiça. Tamanho varia de 1 a 6. Tá ótimo. Não é só você que tem toque não, tá vendo? Tem mais gente aí, né? Que vai. Tamanho varia de 1 a 6 e preguiça varia de 1 a 7. A fonte do tá errado aí, viu? Oi? A fonte do 6 tá errada, é tarde. Garcia. Bora colocar tamanho por preguiça. Por quê? Porque eu quero remover o efeito do tamanho do efeito da preguiça. Então, bora colocar. A área A, né, tudo é para me errar. A área A é 1 de tamanho e 1 de preguiça. Certo? A área B é 2 de tamanho e 3 de preguiça. É isso? A outra é 3 de tamanho e 2 de preguiça. A outra é 4 de tamanho e 5 de preguiça. A outra é 5 e 5. 7 e a outra é 5 e 7. Essa é a relação entre tamanho e preguiça. Passo a regra de regressão. Esta variação aqui é uma variação que inclui essa variação total do eixo da variável dependente. Ela inclui o efeito do fator, que é essa variação prevista pela linha, uma variação devido ao fator, mais uma variaçãozinha, que é o resíduo, que não é devido ao fator, né? Então, essa variação aqui não é devido ao fator. Essa também não. Essa também não. Essa também não. Essa também não. E essa também não. Certo? Então, essas aqui são quantidades medidas na escala de preguiça que me indicam quanto que tem de preguiça em A, B, C, D, E e F quando eu removo o efeito do tamanho do fragmento. Rola ou não? Rola? Sim? É justamente esse o significado do resíduo, né? É o quanto da variação total não é devido ao tamanho. Você tira o efeito do tamanho só para tudo aquilo que não é devido ao tamanho. É um resíduo. Aí eu pego esses resíduos aqui e vou quantificar. Bora ver aqui qual que é. Esse daqui está no 1. 1,5 está aqui. Ele está na metade. Menos 0,5. Está para baixo. Tá bom? Esse aqui é 3, né? O 2 está aqui. O meio, 2,5 está aqui. Então é 2,70. Aliás, 0,7. Né? Aqui é 2, ali é 3. Esse tamanho aqui é o quê? 0,7 positivo. Sim? O C. Esse aqui é 2. Esse aqui é 3. Esse aqui, tá bem pra caramba aqui. 4, 3, 4. 2, 3, 4, né? Mais ou menos? 1. E meio negativo? Esse aqui é 5. 4 está aqui. Mais F5.
Esse aqui, ele estava longe pra caramba de dar certo. Aqui tá falando. O 6 está aqui e o 5 está aqui. Menos 0,9. E esse outro aqui, esse é o 7. E o 6 aqui. Mais um. Bota lá. Como varia a preguiça de uma área para outra quando eu tiro o efeito de tamanho? Na área A, é menos 0,5. Me ajuda a fazer errado. Na área B, é mais 0,7. Na área C, menos 1,5. Na área D, mais meio. Na área E, menos 0,9. Na área F, mais 1,6. Dá para entender esse treco aqui? Matematicamente, eu fui lá na relação entre área e preguiça, removi o tamanho, removi o efeito tamanho, viu quanto sobrou de variação. Essa variação é a variação de preguiça de uma área para outra quando eu tiro o tamanho. Tá, mas professor, 0,7 preguiças, a preguiça sempre é sozinha. É matemático, né? Então retirando matematicamente, não tem sentido. 0,5 preguiças, mas não sei, você passa só na papel de preguiça. É um significado matemático. Professor, oi. Parece que na técnica da harmonização, você tira o efeito do fator e aí usa os valores zero, negativo e positivo? Né? Como a reta de regressão passa no meio, eu vou ter valores positivos e negativos, necessariamente. É isso? A reta de regressão passa no meio da distribuição de valores? Se ela passa no meio, eu vou ter valores para baixo e valores para cima. Por isso que eu tenho valores negativos e positivos. Aí, professor, mas o que é meia preguiça? Negativa. Não existe meia preguiça negativa. É claro que não existe meia preguiça negativa. O que eu estou dizendo aqui é que, comparando as áreas diferentes, o número de preguiças negativas significa menos preguiça do que a média das áreas. O número positivo significa mais preguiça do que a média das áreas. Não existe preguiça negativa, é óbvio. Né? Mas aí vocês vão ver que no final vocês vão fazer um gráfico desse que é chamado de gráfico parcial, que vai dar menos preguiça e mais preguiça, e vai dar menos árvore, mais árvore. Você vai mandar na sua publicação, conferir, vai devolver falando: está tudo errado, tem preguiça negativa no seu trabalho. Você fala: pelo amor de Deus, eu não acredito que está me dizendo isso. Né? Acontece de vez em quando, é claro que tem negativa, é gráfico de regressão parcial. Bom, então aqui tiramos um eixo, que é um eixo de variação de preguiças, quando eu removo o efeito da área, do tamanho. Agora não adianta, eu tenho que remover o efeito do tamanho também aqui embaixo, não é isso? Vou lá e faço o posto. Volto agora, tamanho versus árvore. Me ajudem lá. Quando o tamanho é 1, a árvore é 2, não é isso? Quando o tamanho é 2, árvore é 1. 4? Não. Quando é 3, quando é 4, 5? 3. Parece. Vocês estão sacaneando. Quando é 5, eu de costa, mas eu sei que dá no sacaneando. Quando é 6, 5. Pronto, passei os pontos. Vou lá para o traço, a reta de regressão. Uma reta meio deprimida, não muito deprimida, para não ter mais. O que está em cima da linha é a variação de árvores devida ao tamanho. Os resíduos são as variações de árvores de uma área para outra quando eu removo o efeito do tamanho. Então, eu vou lá ver os resíduos. E note que o resíduo é perpendicular àquilo que está sendo medido no eixo das árvores. Né? Aqui é 2, aqui é 1, o treco está aqui. Vou botar direto lá, mais direto lá. Então isso aqui é árvore
tirando o efeito de tamanho. Certo? Então, o primeiro era mais 0,4. O segundo aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2 e 3. Aqui é 1,4. Negativo, né? Esse outro aqui é 4, aqui é 3. Foi 1. O D, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 3,5, é 8. Se tiver feito alguma coisa errada, vocês avisam, tá? 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui, no meio, né? E aqui é o 6, aqui é o 5, é o 5,5, menos 1 e 8. Tem alguma coisa aqui? Tá certo. Então, o que eu tenho aqui? Variação da quantidade de árvores de uma área para outra, quando removo o efeito do tamanho dos fragmentos. O que eu queria saber a princípio não era qual que era o efeito da árvore, da variação de árvores sobre a variação de preguiças, quando eu tiro o efeito da variação do tamanho. Pronto. Tem a variação das preguiças tirando o efeito do tamanho, tem a variação das árvores tirando o efeito do tamanho. Vou lá e vou fazer o gráfico agora, que é o tal do chamado de gráfico de regressão parcial. É um gráfico do efeito puro de cada variável fator sobre a variável dependente, tirando o efeito do outro fator. Esse gráfico ele vai ter uma origem aqui de 0, 0, mas tem valores positivos e negativos, né? Eu boto árvore aqui, árvore tirando o efeito do tamanho, e aqui é preguiça, tirando o efeito do tamanho. Preguiça vai de menos 1,5 até mais 1,5. E a árvore vai de 1,8 vai de 2, né? Então bora plotar. A área A é menos 0,5 de preguiça e mais 0,4 de árvore. É isso? Preguiça mais 0,7 menos 1,4. Certo? Mais para cá também. Área C mais 1 de árvore menos 1,5 de preguiça, né? Área D, menos 0,8 de árvore, mais 0,5 de preguiça. E 1,5 de árvore, menos 0,9 de preguiça. E F, menos 1,8 de árvore, mais 1 de preguiça. Então, vou passar a reta de regressão. Tudo é. Está errado? Menos 1,8. Oi? Não é FV. Nunca lá pra cima. Preguiça. Ah, sim. É 1, né? Aqui, né? Aí passa a reta de regressão, onde ela passa. Ou seja,
conforme você planta a árvore, você mata. E aí a cabeça da preguiça cai no chão, porque você matou a preguiça. Vou botar o pescocinho dela sangrando aqui. Como é? Isso vai sentir o drama, que foi a sua decisão de gestão baseada numa análise equivocada que levou você a matar as preguiças. Você plantou a árvore, é venenosa, meu filho. Elas comem e morrem, cai lá no chão, morre. Ou seja, tem decorrência você ter uma visão inadequada teórica sobre o fenômeno ou você ter uma visão adequada sobre o fenômeno. Né? Você deixa um fator importante de fora, esse fator pode confundir a análise que você analisou ali e você está achando que tem um efeito do que você disse quando não é. Você simplesmente deixou de enxergar direito porque você não levantou a sua literatura direito para saber que era importante botar na teoria. Essa análise que você fez manualmente, existe alguma forma automatizada de fazer ela? Isso aí é uma análise de regressão múltipla, é isso? Essa é uma análise de regressão múltipla. É isso que ele faz quando você aperta o botão do SPSS. Eu tenho a impressão que ele faz com álgebra de matrizes. Mas a ideia por detrás... A ideia é exatamente isso. Matematicamente você pode fazer desse jeito. Se você fizer na mão, dá exatamente o mesmo resultado que você está fazendo. Aqui eu fiz com dois fatores. Tirei um fator, que é tamanho, da relação árvore e preguiça. Na regressão múltipla, ele vai tirar agora a árvore da relação entre tamanho e preguiça. Então, para uma regressão múltipla com dois fatores, eu tenho um gráfico parcial para um dos fatores e outro gráfico parcial para o outro fator. Tá? Ele vai dar um resultado para cada fator. Esse dado dá um p-valor de 0.018. Então, mas note, você não vai testar isso aqui. O que você vai testar é isso aqui. Você faz um teste se os fatores influenciam a variável dependente. Ou seja, eu não poderia fazer isso na mão. Oi? Isso na mão... Tem um jeito lá de fazer na mão, mas você vai, no procedimento, levar em conta o negócio como todo. Né? Aí você testa o modelo geral, que nem na nova, de dois fatores. E vai ter o P do modelo geral. Que não é o mesmo P de se ajustar... Não. Se o P do modelo geral falou é significativo, tem efeito, a hipótese é essa, né? Tamanho e quantidade de árvores influenciam preguiça? P significativo. Sim, esses fatores influenciam preguiça. Qual o fator? Como influencia? Se o P é significativo, aí você vai olhar onde está. Então, no resultado do teste, ele vai te dar um P do modelo geral e depois ele vai dar uma outra tabelinha secundária que tem o fator árvore, vai dar um P de árvore, e tamanho vai dar um P de tamanho. Muitas vezes o programa dá isso, mesmo que isso aqui não seja significativo. Se isso não for significativo, você nem olha para baixo. Não? Se não tem efeito, não adianta você olhar aqui embaixo. O que pode acontecer? Digamos que você tivesse 5 fatores. Não deu efeito. Ele está olhando para o conjunto multivariado e falando, não, aquele padrão de inclinação é esperado só por acaso, não se preocupe. Então, não deu significativo. Mas o software te dá os resultados parciais. Se você vai lá embaixo e olha, no resultado parcial, você está testando tantas vezes sua diferença que uma vez vai aparecer por acaso, é previsto. Tá? Só que ele está usando um P para cada teste. Então vai inflar o seu álcool. Por isso que você primeiro vê aqui se tem efeito. Se tem, aí você vai procurar onde ele existe. É a mesma coisa da nova, simples, que você vai primeiro ver se tem efeito, depois saber em quais níveis você vai ter. Mesma coisa da nova de poder os fatores. Primeiro você vê se o modelo é significativo, aí você vai ver qual os fatores ou interações são significativos. Mesma coisa na regressão. Tá? Então primeiro olha o P que contrasta com algo. E aí você dá uma pancada única na sua hipótese. Contrastou só um P com algo. Se tem efeito, você vai investigar qual é o efeito. Para investigar qual é o efeito, você olha os gráficos parciais e olha os P's gerados para cada um dos gráficos parciais. Lembrando, o gráfico parcial vai ter coisas estranhas, valores negativos e positivos para as suas grandezas. Mas não é estranho coisa nenhuma, porque esses valores negativos significa a menos e a mais do que o modelo previa. Então não é esquisito. Se eu referir, reclamar e falar que você está maluco, você fala, vai estudar, meu filho, mas isso aqui é a regressão parcial. De vez em quando tem que falar, de vez em quando eles falam que está maluco.
Deu para entender? Então, note, matematicamente, você pode controlar efeitos de variáveis, daquelas que você não quis ou não pôde controlar no seu delineamento experimental. Você não consegue controlar o tamanho, porque as áreas têm tamanhos distintos, você não pode ir lá e cortar as áreas, você pode procurar controlar experimentalmente. É matematicamente, certo? Entendemos? Não é legal? Bem legal, né? Bora ver como que sai um output. Ah, sim, outra coisa. Tem premissas? Tem todas aquelas e mais algumas. Então, quais são as premissas da regressão múltipla? Os dados têm que ser independentes. Isso desde sempre. A variação dos pontos ao redor da reta tem que ser homogênea. Homogeneidade de variâncias. Como que eu vejo isso? Olha no gráfico parcial. Se tiver um claro padrão de que essa distribuição aqui ela não é homogênea, ela faz assim, muito claramente, tem alguma coisa que talvez o negócio não funcione, porque a premissa está funcionando. A outra, a distribuição dos resíduos é normal. Não tem como calcular os resíduos, fazer uma distribuição dos resíduos vai ser normal, vou fazer ali para a gente ver. A outra coisa, a relação linear. Você plota os pontos no gráfico parcial e os pontos fazem uma coisa não linear, então a premissa de linearidade não dá tudo. E tem mais uma premissa, que é uma pergunta que eu tinha feito lá no começo do curso. Os fatores têm que ser independentes entre si. Por isso que são variáveis independentes, são independentes um do outro. Porque se os fatores forem muito correlacionados, você pode não achar efeito parcial quando existe efeito. E aí, venham comigo para tentar entender essa história. Imagina que eu tenho uma relação assim na natureza. Se você conseguir acessar através dos dados empíricos da relação, o que você vai dizer sobre essa relação? Tem um mega perfeito, né? Você olhar nessa amplitude do fator. Agora, e se você olhar essa relação, olhando só para essa amplitude do fator? Se a sua janela de observação for essa, o que você vai dizer? Perfeito, né? Se eu espichar esse negócio aqui embaixo, como vai ficar? Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Perfeito, né? Então, note que a minha capacidade de perceber o efeito do fator, ela depende da amplitude da janela para a qual eu olho a relação. Certo? A mesma coisa acontece na regressão parcial. Eu vou conseguir saber se tem efeito entre esses dois eixos se eu conseguir olhar numa amplitude grande aqui. É isso? Se os dois fatores forem correlacionados, esse eixo como foi gerado? Eu tirei T de árvore, não foi? Eu fui lá e botei T sobre árvore, vi os pontinhos, passei a reta e peguei os resíduos. Se os dois forem muito relacionados, o que vai acontecer com esses pontinhos aqui? Eles vão estar onde? Bem pertinho da reta, né? Se tiver uma correlação muito grande dos fatores. Se eles estão muito próximos da reta, o que vai sobrar de resíduo? Uma caquinha, né? Portanto, esse eixo vai ser uma caquinha. Eu espicho a caquinha, porque para fazer o gráfico eu espicho. Mas continua sendo uma caquinha do ponto de vista da variação. Se eu olho numa janela pequena de variação, pode até ser que tenha efeito, mas eu não consigo enxergar. Qual é o problema? O problema acontece quando os fatores estão correlacionados. Se os fatores são muito correlacionados, eu não consigo tirar o efeito de um e conseguir ter variabilidade do que sobrou para ver se o que sobrou tem efeito. Sabe? Por isso, se eu quiser fazer o estudo do lago, com variáveis contínuas que seria o razoável, medir a profundidade, medir a luminosidade, medir a produtividade, se eu fizer o experimento mensurativo, eu vou ter uma correlação forte entre profundidade, que é um fator, e luminosidade, que é o outro. Vai ser assim a correlação. Se eu quiser fazer uma regressão múltipla para saber qual das duas coisas influencia, quando eu tirar a profundidade e a luminosidade, não sobra a variação. Eu não consigo achar efeito. Então, o que pode acontecer na análise geral é que eu
faço o teste do modelo. O modelo é produtividade influenciada pela profundidade e pela luminosidade. O modelo fala, sim, essas variáveis influenciam. P igual a 0,01. Quando eu vou tentar descobrir qual delas influencia, os testes vão falar P igual a 0,70, P igual a 0,95. Nenhuma das duas influencia. Acabou de me dizer que as variáveis influenciam. Quando eu ver qual delas influencia, nenhuma influencia. Por que está acontecendo isso? Essa análise é capaz de pegar o efeito conjunto das duas. Essa aqui está pegando o efeito parcial de cada uma. Para ver o efeito parcial, quando eu tiro a variação de uma sobre a outra, não sobra nada. Quando eu tiro a variação da outra sobre a uma, não sobra nada. Então não sobra a variação, eu percebi que tinha efeito. Então, para poder saber qual é o efeito de cada uma delas, eu tenho que ir lá na natureza e fazer experimentação e quebrar a correlação entre as variáveis. Quando eu quebro a correlação entre os fatores, eu consigo fazer uma análise de regressão e tirar o efeito de um sobre o outro e sobra a variabilidade suficiente para saber se o outro está influenciando. Por isso que numa análise de múltiplos fatores, os fatores têm que ser independentes entre si. Se eles forem dependentes, eu não consigo saber qual dos dois influencia a variável dependente. Eu vou saber que eles influenciam, mas qual dos dois influencia, eu não vou saber. Dá para aprender isso? Vocês já estão com umas caras meio de esgotados. Deu para entender mesmo ou não deu para entender? Não? Então tem uma aula aqui. Deu, pessoal? Quando vocês forem dormir, lembrem dessa imagem. Não. Você era de vocês. Até hoje não era de vocês, vocês não sabiam. A partir de hoje vocês sabem. A preguiça vai morrer, porque a culpa é sua. Não, porque não, acho que eu estou querendo dizer com isso. Quando você faz a pergunta é relevante. Se ela é relevante, tem que ter uma resposta adequada, uma resposta confiável. Se a resposta não é confiável, a pergunta não é relevante, alguma coisa vai acontecer de tudo. A preguiça vai ser decapitada. É isso, tá? A gente faz produção de conhecimento porque alguma coisa importante está sendo produzida. Se ela é importante, errar tem decorrências. Então a gente não pode errar. Essa é a moral da história, né? Estão sentindo pressão? Sim, é só preguiça. Bora fazer uma regressão múltipla e ver como que esse traço aparece no computador. Quando eu procurar, vocês vão pensando para saber se alguma coisa não for baixo, tá? Dá para fazer as pessoas se ver? Então o cara fez o seguinte experimento. Ele está, é um experimento feito em laboratório. Ele atribuiu os valores dos fatores, portanto, é lícito usar a regressão. Então, essas primeiras três colunas aqui representam um experimento. Qual que é a ideia do experimento? O cara quer saber, no certo sistema de dinâmica de predador, presa e alimento, qual que é a influência da quantidade de inicial de predadores, a quantidade inicial de alimento e a quantidade de presas que fica naquele sistema tirado em um certo período. Então o cara tem lá os aquáriozinhos, independentes entre si, em que ele coloca uma certa quantidade de alimento, uma certa quantidade de predadores e a quantidade sempre igual de presas. Então ele tem os diferentes aquáriozinhos. Ele sempre coloca a mesma quantidade inicial de presas
Aí, mas para cada um deles ele sorteou o quanto que ele vai colocar de predadores e o quanto que ele vai colocar de comida. Faz isso, deixa um tempo e vê no período final quanto sobrou de presas. E ele quer saber quais são as coisas que mais influenciam esse sistema, se é a quantidade de predadores ou se é a quantidade de comida. Certo? Isso aqui é um treco que se chama regressão experimental. Por que experimental? Porque é uma regressão baseada em dados manipulativos. Né? E quando você sorteia os dados de quantidade de predadores nessa coluna e sorteia os dados de quantidade de comida nessa outra coluna, você faz com que as duas colunas sejam ortogonais entre si. Elas não são correlacionadas. Se elas não são correlacionadas, não vai ter lá o problema de correlação entre as variáveis que pode dar dificuldade na análise. Então tem dois exemplos aqui. Um exemplo que o cara fez isso experimentalmente, que é um conjunto de 3 colunas, e outro exemplo ele fez isso na natureza. Ele foi lá e mediu a quantidade de predadores, mediu a quantidade de presas e mediu a quantidade de comida. Então um ele experimentou, não outro ele fez mensurativo. E a gente vai ver o resultado dos 2 testes. Certo? Não lembro mais qual deles é qual, a gente vai descobrir aqui agora. Então você tem lá, analisar, regressão linear. Então, acho que você bota uma variável dependente, mas você pode colocar mais do que um independente nesse módulo. Né? É exatamente o mesmo módulo das outras análises. Oi? Pode. No caso do nosso exemplo ali, a variável dependente era... Dependente? Era a quantidade de preguiça. Preguiça, né? A quantidade de alimento é um fator. Densidade inicial de predadores é outro fator. E densidade final de presas é a variável dependente. Certo? Ele está querendo saber, nesse sistema, quais das duas coisas influencia, se é que influencia, e qual delas influencia mais ou como influencia. Tá? Eu vou pedir aqui para ele já fazer os gráficos parciais. É esse que a gente fez na mão aqui. Ele vai já fazer o teste e apresentar os gráficos parciais. Qual onde aí? Produzir todos os gráficos parciais. Não, mas antes, estatística? É em gráficos. Gráficos, exatamente. Isso. Então eu só quero fazer outra coisa. Vou clicar aqui em diagnóstico de polinealidade. O que é esse diagnóstico? É uma avaliação de o quanto os fatores são correlacionados entre si. E já que uma premissa dos testes é que os fatores não podem ser muito correlacionados, esse diagnóstico vai me dizer se eles são muito correlacionados ou não. Esse diagnóstico aqui, essa estatística que ele calcula aqui, é uma estatística chamada de tolerância. O povo lá da estatística fala, olha, não pode ser muito correlacionado, os fatores não podem estar muito correlacionados. A gente viu o que acontece, se estiver muito correlacionado, quando você tira o efeito de um sobre o outro, desaparece a variação. Né? E aí, quando você tem pouca variação, você não consegue achar efeito. A tolerância tem a ver com os fatores. É o quanto eles estão relacionados. Então, a tolerância é igual a 1 menos o R quadrado da relação entre os fatores. Então, nós, tolerância é uma medida referente aos fatores. A variável dependente não entrou nesse negócio. Né? Quando eu pego o R quadrado da relação entre os fatores, tiro de 1, eu tenho a tolerância. Então, o R quadrado varia de 0 a 1. Né? A tolerância vai variar de 0 a 1. Se a correlação for forte, a tolerância vai ser baixa. Se a correlação for baixa, a tolerância vai ser grande. Então, quanto maior for o valor de tolerância, melhor para o seu teste. E os estatísticos falam, se a tolerância for menor que 0,1, está muito ruim. Eu acho 0,1 um valor imenso, cara. A tolerância tem R quadrado de 0,9, é muito grande a relação, né? Você vai nos vídeos e dizem isso. Continuar. Então, bora lá para a análise para a dúvida que vai ser resultado. Então, aquela primeira tabelinha da regressão, que ela fala quais variáveis entraram. A variável dependente é a densidade final de presas, número de presas por litro, da primeiro experimento, e as variáveis fatores inseridas são densidade inicial de predadores, predador por litro, e quantidade de alimento em gramas. Certo? Essas são
está só escrevendo o que você botou na análise. Aí tem o resumo do modelo. O que é o raio do modelo? O modelo é aquele negócio lá em cima. O modelo é a quantidade de presas no final do experimento, é uma função da quantidade de predadores que eu botei, da quantidade de comida que eu botei, e ainda tem um resíduo. Certo? Professor, dá para a gente ver o gráfico antes de ver essa análise? Para ver se a gente está vendo. Não, porque se eu fizer o gráfico com base nos dados primários, vai ser aquele gráfico que fez você matar preguiça. Você tem que ver o gráfico parcial, que só sai depois da análise. Não é? Lembra? A gente viu esse gráfico com base na variável primária. A gente falou, nossa, eu vou plantar árvore, né? Só que quando a gente viu o gráfico parcial, a gente viu que isso aqui estava dando informação equivocada. Então, para um problema multivariado, multifatorial, não adianta olhar o gráfico dos dados primários numa regressão. Você tem que ver o gráfico parcial, quando você tira o efeito do fator. Certo? Então, resumo do modelo vai dar o R ao quadrado do modelo. R ao quadrado lá de cima, que é o quanto que os fatores explicam da variação da variável dependente. O R ao quadrado aqui deu 0,38. Não é muito, né? O que ele está dizendo? A variação dos dois fatores explica menos de 40% da variação da variável dependente. Mais de 60% do que aconteceu lá, em termos de variação, ficou de fora da explicação. Certo? Tem um R quadrado ajustado aqui, que é importante quando você trabalha com regressão múltipla. Por quê? Porque mesmo que você não tenha nenhuma relação dos fatores com a variável dependente, quanto mais fator você bota na análise, mesmo que eles não tenham correlação, por uma questão amostral, eles explicam um pouquinho, né? Lembra que a reta nunca é reta? Ela é um pouquinho inclinada. Então, quanto mais fatores você bota, maior vai aumentar o quadrado, mesmo que eles não tenham efeito. Então, o R ajustado ajusta para o número de fatores que você botou. Certo? Então, R ajustado 0,34. Ou seja, eu fiquei muito empolgado, né? Com o quanto que os fatores do meu modelo explicam variável dependente. Tem alguma outra coisa lá que eu não levei em conta, que deve ser mais importante, porque 60% não foi explicado. Já começa a ficar meio deprimido no experimento, né? Tem que fazer de novo, pensar de novo, falar que raio que pode estar influenciando, que não é nem o que eu botei lá, que é o predador, nem a... Aí ele dá a tabela de ANOVA. Essa ANOVA é o teste do modelo geral. Ele vai ter o fator, o resíduo, que são os quadrados, o grau de verdade, a estimativa de variância, o F e a significância. Embora esses fatores expliquem pouco da variação, expliquem uma porção pequena da variação, essa explicação é significativa. Ou seja, eu tenho uma reta inclinada, embora os pontos estejam muito distantes da reta. Né? Entendeu? Significativo significa conforme varia os fatores, varia a variável dependente, ou seja, a reta inclinada. Só que o R quadrado é baixo, quer dizer, os pontinhos estão muito distantes da reta. Esse modelo não tem grande poder de previsão, certo? Tem alguma outra coisa que é resíduo que é muito grande. Ou seja, algum fator que não entrou na análise está gerando resíduo na análise, gerando variação na análise. Sim? Estou falando em português, estou falando em inglês. Você está com umas caras de pastel. Está entendendo? Então tira a cara de pastel e bota a cara de... Só uma pergunta para o... Que versão é essa das pessoas? Porque eu botei aqui esses dados para rodar e não saiu uma nova. Versão 22. Essa aqui é 20. Ah, mas Não saiu a nova aqui no meu. não saiu a tabela de nova? Não, Foi uma regressão múltipla? a versão... Mas não, esqueça, só para eu... Fala de novo aí, ó. Enteos, analisar, regressão, linear. Botei os fatores e agora o cliente vai estar medindo. Foi. E não saiu uma tabela chamada nova? Não, Nem uma tabela com outro nome que tem isso aqui? não, você sabe coeficiente, mas esquece. Até uma coisa esquisita. Eu vou esquecer. Eu vejo depois. Fala, não. Então tá, aí o P, que é o SIG, é bem pequenininho, 0,0001 tem efeito. Embora a código de presença seja pequena. Já que tem efeito, quero saber qual que é o efeito. Então vou avaliar as regressões parciais se aquela inclinação lá é significativa ou não para cada um dos fatores. E aí eu vejo aqui, ó. Eu estou fechado. Uma tabelinha de coeficientes. Uma tabelinha de coeficientes.
Isso aí é Então, como é uma regressão com dois fatores, eu tenho três coeficientes: o intercepto, a inclinação de B1 e a inclinação de B2, não é isso? Coeficientes: intercepto, B1 e B2. Os dois são positivos. Quer dizer que aumentando um, se tiver efeito significativo, aumenta o outro. Esse aqui aumenta nessa taxa, esse aqui aumenta nessa taxa. Só que elas não são comparáveis porque as unidades são diferentes, né? É grama, quantidade de comida, e é número de predadores. Eu posso querer avaliar comparativamente quanto cada um influencia, e aí eu não vou poder usar as escalas originais. Como eu comparo 1,5 gramas com 0,5 predadores? Não são comparáveis, as unidades são distintas, né? Agora, se eu dividir 1,5 pelo erro padrão dessa medida, eu tenho um negócio adimensional aqui, que é quantos erros padrões. É aqui a mesma coisa. Então eu posso falar, conforme quando eu aumento cada um dos fatores, conforme eu aumento uma unidade da quantidade de alimento, aumenta 0,61 erros padrões da variação de alimento, da variável dependente, e 0,1 erros padrões da quantidade de predadores. E então isso aqui se torna um pouco mais comparável, já que eles são adimensionais. Certo? Mas isso aqui então são as medidas das inclinações. O fato da inclinação não quer dizer que é significativo. Você pode ter uma inclinação que seria esperada por acaso, mesmo que não houvesse efeito. Então você vem aqui no resultado do teste para saber onde está a significância. Né? Você tem o fator alimento e o fator predadores. O fator alimento deu um P muito pequenininho, menor do que 0,001, e o outro deu 0,5. Ou seja, essa inclinação é esperada por acaso, mesmo que não tenha efeito. Essa não. Portanto, tem efeito de modelo? Tem. Qual que é esse efeito? É o efeito da quantidade de alimento. O predador não tem um papel importante na quantidade final dos bichinhos no final do experimento. Isso se as premissas do teste funcionarem. Agora ver as premissas do teste. Aqui está o diagnóstico de colonialidade, que ele botou na própria tabelinha lá em cima, tinha, né? O valor de tolerância: 0,996, 0,996. Não tem correlação quase nenhuma entre os fatores. Então não tem problema com a premissa de que os fatores são independentes. Certo? Significa que a correlação entre eles é 0,004. E por que é tão baixinha essa correlação? Foi um experimento e ele foi planejado gerando valores dos dois fatores que são ortogonais, né? Valores ao acaso de quantidade de alimento, valores ao acaso de quantidade de predadores. Coisas ao acaso que não sabe a relação entre elas, não tem relação, elas são ortogonais. Tá? E qual é o limite para dizer se... Dizem eles lá que menor que 0,1 é ruim. Eu acho que sim. Menor que 0,1 significa que a relação dos fatores é 0,9. É uma big de uma correlação, né? Mas ele deve estar mais certo do que eu, né? Então, 0,1% de 0,1 a 10% de manutenção de variabilidade seria o suficiente para você achar efeito na correlação parcial. Cadê os gráficos de correlação parcial? Aqui embaixo. Então está aqui o gráfico de correlação parcial de quantidade de alimento por quantidade final de presas no final. Quantidade de alimento foi aquele que deu significativo, lembra? Está vendo que tem um negocinho aí, uma reta? Deixa eu botar uma reta aqui na verdade. Então está aqui a reta de maior ajuste. Ela é inclinadona e quando você avalia se essa inclinação poderia acontecer por acaso com muita frequência, a resposta é não. 0,p igual a 0,0 menor que 0,001. Significa que uma inclinação como essa, nesse padrão de dados, para acontecer por acaso, vai acontecer muito raras vezes quando a equação é verdadeira. Portanto, tem uma evidência que é adicional para falar, essa inclinação aqui não deve ter acontecido por acaso. Se apareceu, eu não deve. E essa aqui é da outra variável, que é a densidade de predadores. E quando você olha aqui, parece que não tem uma relação mesmo, né? Bora botar uma linha de melhor ajuste. Ela é muito menos inclinada do que a outra, né? Essa inclinação
ela é prevista por acaso, não é esquisita que apareça uma inclinação desse porte para um conjunto de dados como esse desse delineamento. Sim? Conseguimos entender mais ou menos como funciona, como interpretar? Rapidamente repetir a análise para o segundo experimento. Se eu não estou enganado aqui na memória, os experimentos dados seriam de um experimento não manipulativo, seria manipulativo. Portanto, não tem garantia dos fatores não são relacionados. Ou então, um experimento que o cara não se deu ao trabalho de fazer um tipo de coisa não relacionada. Quantidade de alimento, densidade de predadores e densidade de presas. Então, R ao quadrado, 0,42, R ao quadrado ajustado, 0,38. Também me explicou muito, né? 60% da variação foi fora. De novo, relação, o modelo geral foi significante. 0,001. Então, tem efeito? Tem. Aonde está o efeito? Deixa eu ver aqui no P das parciais. 0,5, 0,5. Ops. Está vendo aí? Achou o efeito do modelo geral, mas quando foi ver de qual das variáveis é efeito? Nenhuma das duas. Está maluco? Você tem efeito geral, uma das duas deve influenciar, né? Por que aconteceu isso? Olha a tolerância. Menor que 1%, menor que 10%. Né? 0,079, 7,9% de correlação dos fatores. Então está aqui um exemplo de quando você tem muita correlação dos fatores, isso pode acontecer. Você acha efeito no modelo, então você consegue detectar que a variação dessas duas coisas influencia a terceira, mas não sabe qual das duas que é que influencia. Tá? E ó, parcial como fica. Sem inclinação? Sem inclinação. Na verdade, por que é isso? Porque eu estou olhando essa janela de inclinação, ela está esfrichada aqui. Mas essa variação é pequenucha. Né? E quando eu tirei o efeito de um sobre o outro, sobrou pouca variação. Ainda que exista um padrão aqui, eu teria que olhar mais lá para frente. Só que com os dados correlacionados dos fatores, eu não consigo. Então, quando eu tiro o efeito de um sobre o outro, não sobra a variação. Quantos de vocês estão completamente perdidos já faz uma meia hora? Sem medo de ser feliz, pode falar. Eu estou acostumado com o fracasso. Pode falar. Está perdido a meia hora já? Quem mais para ter uma noção de quanto que o tamanho da encrenca? Eu estou um pouco atrapalhado. Atrapalhado de jeito bem elegante. Eu gostei, viu? Porque aí eu jogo a culpa pra mim. É. Não, que eu sei que a culpa absolutamente na minha. Estou só do outro lado da sala está acontecendo. Você nunca ouviu falar que se os alunos não aprendem, é porque eles são burros, não porque o professor não deu um bom curso? É assim que funciona. Não, sério, quantas pessoas conseguiram tirar daqui alguma coisa útil? Não quero saber se vai interpretar corretamente daqui para útil, porque você vai ter que estudar. Útil, sim, mas no final Não é instrumental, porque vocês não vão sair daqui com craquésimo de fazer uma regressão múltipla, mas conseguir entender a lógica do teste, o que é esse negócio de tirar o efeito, o que é uma regressão parcial, que tem premissas que têm que ser avaliadas, sim. Nesse tempo que a gente tem disponível, dá para fazer isso, né? Aí, quando vocês tiverem que fazer, aí senta o cocôzinho na cadeira, pega um livro, abre, estuda, né? Tem, fala com Garcia, fala com Elane. Eu não sou mais, até hoje, obrigado, eu não sou mais, né? Aí corre lá atrás dele, viu? Então tá. Oi. Nesse caso aí, teria que fazer o mesmo que fez lá na profundidade de luz, para poder tirar essa correlação. Aqui acabou, né? Você já coletou os dados, já gastou dinheiro no CPP, não se preocupou em ter valores não relacionados, você não consegue responder a sua pergunta. A sua pergunta era qual dessas coisas influenciam. Eu acho que ambas influenciam, mas eu não quero saber só se influenciam, eu também quero saber quais e como. Não consigo, porque os fatores estão relacionados. E o pior é que vai tentar responder, né? Muitas vezes vai tentar responder e não. Mas aqui ele vai ficar com uma serra justa terrível. Ele fala, tem efeito? Tem. Da onde? Não sei. Você vai ter que assumir que você fez o
incapaz de distinguir o efeito dos fatores que você gostaria de distinguir o efeito. Tá? Volta para a prancheta, vai gastar seu tempo projetando o projeto antes de fazer o projeto. Né? Pensa nos trecos antes de fazer. Pode matar a preguiça ou não? A preguiça não pode matar, porque aí eu denuncio o IBAMA, você vai preso. Não pode matar a preguiça, não pode fazer o tratamento que vai fazer a pessoa ficar boa, não vai tudo aí. É interessante, eu peguei esses dados, fiz a regressão na mão e dá um P de 0,01. Aí eu peguei os dados, coloquei nessa esse daí. Sabe, dá significativo? Dá significativo. Tá vendo? Calma. Dá fazendo a regressão dos resíduos. Que você falou que não é certo. Fazendo a regressão dos resíduos que não é certo? Não, olha só. Eu peguei aqueles dois lá, aquele gráfico. Fiz a regressão aí de árvore e preguiça na busca. Não, esse não. Os dois últimos. Os dois últimos. Sem o fator. Isso. Fiz a regressão disso, deu significativo. 0,018. Certo. Eu peguei os dados, fiz a nova, ou a regressão múltipla, e deu muito mais significativo, deu 0,004. Então, quando você botou esses três aqui e fez a regressão múltipla, deu significativo no modelo geral. Exato. E quando você foi ver aonde estava o efeito, o P desta relação... Não. Vamos fazer o desenho aqui. Você lembra daquele desenho que você tinha feito lá? Tem o modelo geral. Esse aqui deu significativo. Na regressão múltipla. Na regressão múltipla. E aí quando você fez os parciais... Eu não fiz parciais, eu fiz na mão. Ah, Eu peguei, ajustei, peguei os resíduos que estão ali, fiz o gráfico, fiz a regressão dos resíduos. aí você fez como se fosse um teste de regressão simples com os resíduos. Isso. E aí viu se era significativo. Isso. E aí você está dizendo que o P aqui Foi menos significativo do que no outro. sei lá, aqui foi 0,03 e no modelo geral foi 0,04. Isso. Olha, 0,01. Não, e aí esse foi 0,04, 2 zeros, 0,04. E lá 0,1. Mas a minha dúvida é isso mesmo? Você está comparando coisas diferentes, né? Porque São aqui coisas você está comparando o P do modelo geral, que eu entendi, né? E leva em conta os dois fatores. E aqui você está fazendo um P de uma regressão simples. Fazer uma regressão simples sobre o resíduo, já eliminados fatores. Mas a regressão não sabe que você fez nada antes. Ele está rodando uma regressão simples. Né? Então ele está falando, isso aqui é uma variável, isso aqui é outra, tem duas variáveis envolvidas. Os graus de liberdade estão associados com Tudo um fator associado. só. Tá? Intervalo? Antes de chegar na fazenda. Não, antes do intervalo. No intervalo. Passa. Então a gente viu lá teste do tipo ANOVA com um fator. Teste do tipo regressão com um fator. Certo? Hoje de manhã. Depois a gente viu ANOVA com mais de um fator. Mais de um fator categórico. Vimos agora regressão múltipla, mais de um fator contínuo. A gente fez o exemplo com 2 porque ia ser mais. Podia ser mais, mas chega uma hora quando você bota muito que você não consegue interpretar. Você tem um sujeito que é o Underwood, que é um cara que tem livro sobre a nova. Ele fala o seguinte: se eu faço uma nova com mais de 3 fatores, eu não consigo interpretar o resultado. O que acontece? Você tem o efeito do fator 1, o efeito do fator 2, o efeito do fator 3. A interação entre o fator 1 e o fator 2, a interação entre o fator 1 e o fator 3, a interação entre o fator 1 e o fator 2 e o fator 3. Aí tem a interação entre o fator 1 e o fator 2 e o fator 3. Além dos termos dos fatores, você tem os termos de interação que vão se multiplicando conforme você aumenta o número de fatores. Vai entender biologicamente um resultado de teste de ANOVA que diz se o modelo é significativo, é. O que é significativo? É significativo a interação entre o fator 1 e o fator 3 e a interação entre o fator 1, o fator 2 e o fator 3. Você tem que cuidar de botar no gráfico para entender o que é. Com 4, faz assim a lista. Com 5 vai até lá o subsolo a lista de interações. Né? Então você tem que
pensar que você não vai conseguir interpretar qualquer coisa que o computador seja capaz de rodar em termos de análise. E para interpretar o resultado, você tem que conseguir olhar graficamente o que está acontecendo. Saber qual média é maior que qual média, né? Saber quais níveis são diferentes entre si. Não adianta só o P. Depois você falou que tem efeito, você quer saber qual é e como é o efeito. E aí você precisa do gráfico para isso. Certo? Então, mas de qualquer modo você pode usar mais do que 2 fatores. A lógica é mais ou menos a mesma, só que expandida para outros fatores. Você pode ter análises em que você tem fator categórico e fator contínuo. O nome desse treco aqui é COV. Análise de covariância. Então você tem, por exemplo, um efeito que é o tratamento e outro efeito que é a idade da pessoa. Certo? Nas análises com fatores categóricos, normalmente se bota o termo de interação no modelo. Porque com fatores categóricos não tem jeito, você tem que fazer o delineamento com tratamento ortogonal. Nas análises com fatores contínuos, o termo, se eu botar um termo, vocês notaram que a gente botou o termo de interação na regressão múltipla, né? A regressão múltipla tinha 2 fatores, que nem a nova, mas a gente viu o efeito do fator 1 e o efeito do fator 2 de cadência. Na regressão. Na nova a gente viu o efeito do fator 1, o efeito do fator 2, o efeito da interação do fator 1 e do fator 2. Lembra disso? Tá, por quê? Porque a gente fez só com os fatores na regressão e botou o termo de interação na nova. É porque normalmente o termo de interação numa regressão é correlacionado com os fatores. E aí você vai contra a premissa de independência dos fatores. Se você quiser colocar, tem como colocar? Tem. Você vai lá no Q, vê lá na parte de regressão e vê como você faz para ter uma regressão múltipla com o termo de interação. Só que fique atento que o termo de interação vai tender a ser correlacionado com os fatores. Tá? Bom, de qualquer modo, a gente viu então aqui o universo de análises que normalmente se utiliza em estatística frequentista para resolver, testar hipóteses. Né? Todas essas que eu falei supõem que nesta variável aqui eu tenho uma grandeza medida numa escala proporcional, contínua, que não é contagem. Então aqui é centímetro, mas não é número de ovos, porque a variável que é tipo número de ovos, 0, 1, 2, 3, que não tem nada entre 1 e 2, além de ser um omelete, uma quebrada, não tem, é 0, 1, 2 ovos. Ela tem propriedades diferentes da escala, que é 1 centímetro, meio centímetro, 0,05 centímetro, 0,0005 centímetros. Ela tem propriedades distintas. Esses modos que a gente vê essas análises são todas pensando que essa escala é uma escala tipo centímetro. Se for uma escala tipo número de ovos, tem que ter um outro tipo de abordagem estatística, porque o padrão de distribuição de erros aqui difere. Quando você tem variável tipo centímetro, tudo isso aqui tem uma mesma lógica subjacente que é chamada de modelo linear geral. Então, você tem todas aquelas entradas no programa, né? A nova múltipla, a regressão múltipla. Mas também tem uma entrada aqui, né? Oxi. Subiu. Parecia, me ajuda. Também para o modelo linear geral. É exatamente o mesmo módulo. Ele vai entrar e fazer as mesmas coisas. E são coisas desse tipo aqui, quando você tem a variável dependente numa escala do tipo centímetro. Se a escala dependente é uma escala do tipo contagem, você vai ter modelos lineares generalizados. Se é contagem.
modelo linear generalizado. Então tem que tomar atenção em qual que é a escala que é medida a variável dependente para poder usar a estatística correta, porque as propriedades dessas variáveis diferem em termos de definição de frequência, e aí os erros que são calculados diferentemente então de uma variável ou outra. Mas aí são todos sempre desse tipo, né? Um ou mais fatores aqui e uma variável dependente de uma qualidade ou de outra, certo? O que a gente vai começar a falar um pouquinho depois no intervalo é que muitas vezes você tem perguntas em que a sua grandeza aqui não é uma variável só, mas uma variável. E aí então são análises multivariadas ou análises multifatoriais multivariadas. Então, por exemplo, eu posso querer saber se o tratamento influencia na força da perna. Mas eu posso querer saber se o tratamento influencia na saúde. Qual que é a escala para medir saúde? Tem que medir saúde a partir de muitas escalas diferentes. Então, saúde não é mensurável a partir de uma escala única. Então, saúde é uma grandeza multivariada. Então, eu vou ter que medir saúde com base, sei lá, ganho de peso, se a bochecha rosada, quanto que é a bochecha rosada, um bocado de coisa. Tudo isso se considera que é medida de saúde. Então, eu não quero saber se o tratamento influencia cada uma dessas coisas, quero saber se influencia a saúde, eu tenho que botar saúde aqui. Né? Então, seria uma análise de ANOVA multivariada, que é uma ANOVA. Multivariate Analysis of Variance. Mesma coisa da regressão. Eu posso saber se uma variável contínua, a quantidade de medicamento que a pessoa toma, influencia na força da perna, univariada, ou se influencia na saúde, multivariada. Então tem uma regressão simples, linear, univariada, ou uma regressão simples, linear, multivariada. Eu posso ter a pergunta que é dois fatores contínuos, categóricos, influenciando uma variável única. É uma ANOVA two-way. Agora, eu posso querer saber se esses dois fatores influenciam uma grandeza multivariada. É uma MANOVA two-way. Tá? Eu posso querer saber se dois fatores influenciam uma variável, regressão múltipla. Ou posso querer saber se dois fatores influenciam uma grandeza multivariada aqui, regressão múltipla multivariada. Posso saber se um fator categórico em contínuo influencia uma variável única, em polo, ou uma grandeza multivariada no polo. Qual que é a diferença da univariada para a multivariada? Na univariada, você mede a posição dos tratamentos nessa escala aqui, né? Eu tenho uma escala, sei lá, de centímetros, e aí tem o tratamento A e o tratamento B. O tratamento A tem valores aqui, o tratamento B tem valores aqui. Eu quero saber se essa diferença é suficientemente grande para eu dizer que é a diferença de tratamento. Não é isso? Se eu tenho mais de uma dimensão aqui, digamos que eu tivesse duas dimensões, eu não tenho um eixo, agora eu tenho um plano. O que a análise vai saber? Se esse conjunto de dados, que é do tratamento A, difere em termos de posição no plano desse outro conjunto de dados que é o tratamento B. Entendeu? Sai do eixo para o plano. Se eu tiver três variáveis aqui, é um espaço tridimensional. Aí eu quero saber se essa nuvem de pontos do tratamento A está numa posição diferente dessa nuvem de pontos do tratamento B, ou se elas estão próximas ou sobrepostas, para saber se há efeito tratamento ou se não há. A partir de 4 dimensões você não enxerga mais, mas você consegue, por analogia, compreender o que ele está fazendo. No espaço quadridimensional, aquela nuvem de pontos, se elas estão juntas ou se elas estão separadas. Tá? O ACT também faz isso, né? O que é o ACT? PCA. É o que eu falo depois do intervalo. Só que aqui é um teste de hipótese. Né? Ele está testando hipótese, só que em vez de olhar para a distribuição de pontos no eixo, ele está olhando em qualquer uma dimensionalidade que você quiser. Mas está testando hipótese. No PCA você não testa hipótese, só descreve. Agora, se quando você roda uma nova, por exemplo, com, sei lá, 5 eixos aqui, fala, tem efeito. Mas note, lembra que a gente tinha que ver os dados para poder saber sobre as premissas do teste? Não é?
Como que eu vejo os dados do espaço multidimensional? Não é? Como que eu vejo? O negócio tem 5 dimensões. Ou eu boto o óculos do Fischer, que ele enxergava as coisas em 5 dimensões. Não é? Falar, é óbvio que é isso, então vai demorar 10 anos para demonstrar que o negócio era óbvio. Ou então, você tem que arranjar um jeito de pegar essa distribuição de pontos de 5 dimensões e olhar em 2. Que é o que as técnicas de predição de dimensionalidade que eu falo logo em seguida aqui são capazes de fazer. Então você roda a manobra, tem o P, mas você é esperto, você quer ver os pontos. Você não consegue ver o espaço 5-dimensional. Mas você roda um PCA desses dados aqui, diminui para 2 dimensões, perde um pouco de informação, mas consegue ver de algum modo o que está acontecendo. Se por um lado, comprimento, força, quantidade de uma substância, coisas assim, são fáceis de você pensar numa escala para mensurar, são grandezas univariáveis, tem uma escala que é adequada para mensurar cada uma dessas coisas. Se eu pensar em saúde, qualidade ambiental, impacto, forma, inteligência, caráter, todas essas coisas, qual a escala que eu uso para medir cada uma delas? Não existe uma escala única que permita medir forma. Né? Para medir forma do corpo, tem que ter várias medidas do corpo. É um conjunto dessas medidas que, ao mesmo tempo, dão uma informação sobre forma. Se eu pegar diâmetro da cabeça, eu tenho uma escala para medir única. Uma escala de centímetro, uma métrica. Mas diâmetro da cabeça não dá informação sobre forma. Né? Para eu saber a forma da pessoa, eu tenho que ter uma proporção entre cabeça, corpo, braço, perna, cintura. Né? Então eu preciso de várias medidas diferentes para compor essa coisa chamada forma. Saúde é a mesma coisa. Tem alguma coisa única que meça saúde? Provavelmente não. Né? Vai depender de como você formula a saúde. A gente usa muito escala de qualidade de vida para estabelecer nível de saúde. E ela é muito variável. Essa escala de qualidade de vida deve ter uma opção de perguntas. E a partir dessa montoeira de perguntas, aí você fala, então qualidade de vida ou saúde, ela escolhe. Mas o score que ela gera deriva de uma porção de medidas que você faz. Oi? Passou na minha, não vou fazer. Mas de qualquer modo, para certas grandezas, você precisa medir muitas coisas. E se você gostaria, por exemplo, você tem uma amostra de pessoas para as quais você foi lá e mediu essa saúde com base nessas perguntas todas. Se você quisesse olhar para esses resultados e falar, deixa eu entender aqui como que a saúde varia nessas pessoas, você tem lá um questionário que tem uma opção de perguntas, K perguntas, K variáveis, que são aferidas em N objetos, que são os indivíduos. Né? Cada indivíduo deu resposta para a opção de perguntas e tem a opção de indivíduos. Vai ter uma matriz imensa aqui, né? Com valores nessas células. Eu gostaria de falar, bom, como que varia a saúde nesses indivíduos? Qual que é o padrão de saúde desses indivíduos? Olhando para essa tabela, dá medo, né? Você consegue ver um padrão numa tabela desse tamanho cheio de números. Né? Mas eventualmente você gostaria de ver um padrão. Se eu tenho, por exemplo, aqui, metade dos indivíduos do sexo masculino e metade do sexo feminino, eu gostaria de entender nas tabelas que tem diferença de saúde entre homens e mulheres, visualmente. Então, tem muitas dimensões aqui, né? São K dimensões, eu não consigo colocar isso no gráfico. Como que eu consigo comparar para poder descrever essa tabela, mostrando como que as mulheres e homens se agrupam em termos de saúde? É um problema sério, porque isso aqui é um problema K-dimensional e eu só consigo enxergar 2 dimensões no papel. A terceira fica um pouco difícil, né? Mas você bota uma gráfica de dimensões. Mais do que isso, você não consegue enxergar. E se você não consegue enxergar, você não consegue explicar ou descrever o padrão por detrás da tabela. Muitas vezes você precisa fazer isso. No caso dos testes, o teste com manobra, que eu falei agora há pouco. Eu tenho lá uma manobra com 2 tratamentos. Tem uma grandeza muito variada aqui, que é a saúde. Tem homens e mulheres, quero saber se homens e mulheres diferem em termos de saúde. Faço o teste me dá uma resposta. Só que eu quero ver o gráfico do teste, porque eu não acredito em teste sem gráfico. Quero ver os dados, né? Só que os dados estão no espaço n-dimensional, tá? Um n grande. Como que eu enxergo esse prédio? Eu gostaria de conseguir ter acesso a enxergar como que é a posição desses pontos no espaço, dos homens e das mulheres,
para saber se os homens estão agrupados e separados das mulheres ou se eles estão intercalados. Porque é isso que o teste vai estar refletindo, né? Se as mulheres e os homens estão intercalados ou se eles estão separados, formando blocos separados. Se eu olho só para o P, é aquela história, eu olho para o resultado do teste, mas não olhei para os dados primários. Né? Eu não vou conseguir olhar para os dados primários que não seja na tabela. Porque os dados primários no espaço são no espaço que eu não consigo enxergar. Mas talvez eu consiga representar esse negócio que está em muitas dimensões, numa dimensionalidade reduzida, sem perder muita informação, para poder entender como que é o padrão dos dados. Então tem técnicas, e notem que não são técnicas de teste, são técnicas de lidar com os dados, que te permite pegar uma matriz multivariável e conseguir entender o padrão que está por detrás, fazendo com que você transforme essa matriz de muitas variáveis em uma matriz com uma ou duas variáveis, só que você consegue enxergar. Ou 3 variáveis, se quiser fazer um gráfico de 3 dimensões. Então, se eu conseguir partir daqui e chegar aqui sem perder muita informação, se eu mantiver as características essenciais dessa matriz, eu ganhei em termos de explicabilidade e compreensão dos dados. Né? Eu saí de uma matriz que eu fico desesperado quando eu olho que eu não consigo ver o padrão, e venho para cá para um treco que eu consigo fazer um gráfico, boto a variável 1, a variável 2, pinto os homens de xizinho, pinto as mulheres de bolinha e haha, você não perdeu muita informação? Estou vendo aqui, ó, tá vendo? Os homens e as mulheres formam grupinhos diferentes. Isso bate com o resultado do meu teste estatístico. Portanto, consigo entender o resultado do teste estatístico e achar que ele está correto, que ele está falando uma coisa muito esquisita. Né? Então, tem várias técnicas que permitem fazer esse procedimento. Sair de muitas dimensões e chegar em número menor de dimensões, sabendo quanto de informação que eu perdi aqui. Então, alguma informação eu vou perder, né? Você não faz omelete sem quebrar o ovo. Mas você tem como medir quanto de informação você manteve ou você perdeu. Se eu passo daqui para cá e mantenho muita informação, eu salvo dessa altura de felicidade, que eu consigo descrever os meus dados de um jeito que todo mundo vai conseguir entender, eu vou conseguir entender, e eu não perdi informação, não estou falando besteira. Certo? Tem dois conjuntos de técnicas diferentes que fazem esse tipo de coisa. Um conjunto de técnicas faz isso algebricamente. É o que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje de PCA, que é aquele que o Garcia tinha acabado de dizer, que é análise de componentes principais. Então, algebricamente,